Fazer o certo parece errado, e o errado às vezes parece certo. Quem nunca ficou dividido entre o que quer e o que acredita ser correto? Bruno, essa dúvida tem nome: moral e ética. Duas palavras que acompanham nossas escolhas, julgamentos e até os conflitos do dia a dia. Hoje, o Tá Ligado na Cidade quer descomplicar esses conceitos e mostrar como eles mexem com a vida da gente. A gente recebe o especialista Felipe Gabriel, antropólogo, para um bate-papo sobre o que significa ser ético, o que é moral e como isso afeta nas nossas decisões. No Tá na Rua, a repórter Luísa Minas foi saber como a população entende essa diferença e o que guia o certo e o errado na prática. E no Atividade Legislativa você vai conhecer iniciativas da Câmara Municipal que tocam nesse assunto. Então, fica junto com a gente, porque o Tá Ligado na Cidade já começou. Você sabia que muitas das escolhas que a gente faz no dia a dia são guiadas por valores de moral e ética, mesmo quando a gente nem percebe? Pois é, Fernanda, mas aí surge a questão: o que é certo, o que é errado e quem define isso? A sociedade, a lei ou a nossa consciência? O Tá Ligado na Cidade de hoje vai mergulhar nesse papo. E para ajudar a gente a entender essas diferenças, a gente recebe o antropólogo Felipe Gabriel. Um convite aí para você refletir sobre o que guia as nossas atitudes. Felipe, seja muito bem-vindo ao Tá Ligado na Cidade, viu? Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês para participar e conversar sobre esses assuntos que são muito pertinentes, né, para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. Para mim é um prazer. Acho que a primeira pergunta não pode fugir, né, dessa aqui, para a gente começar já do básico ali, né? O que é, né, na verdade, qual é a diferença entre moral e ética, Felipe? Maravilha. É uma distinção bastante interessante porque, em certo momento, isso parece que é sinônimo, né? Parece que tem o mesmo significado. Mas o professor Eli Wagner, da Univesp, ele propõe uma distinção que me parece bastante interessante. Tem que pensar o seguinte: a moral, ela está muito ligada à nossa tradição, os nossos costumes, a cultura que a gente tem, né? E a gente pensa, o Brasil, a cultura do Sul é diferente da cultura do Nordeste. Às vezes a cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo são culturas diferentes. Dessa maneira, cada região vai ter a sua forma de lidar com situações do dia a dia, né? Formas culturais de se organizar. Isso vai criando uma certa regra, conjunto de regras entre os indivíduos, que a gente pode delimitar com moral. Então, o que é certo e o que é errado para aquele grupo social, para a nossa classe, por exemplo, ou para a nossa família, né? Agora, quando a gente está falando em ética, a ética seria um conjunto de regras que são pensadas a partir das diferentes moralidades, né? Então a gente olha para essa diversidade tão grande e fala assim: puxa, o que nos une? O que a gente precisa estabelecer aqui como um parâmetro de igualdade ou um parâmetro de consenso do que é certo e do que é errado? E a gente coloca isso na lei para que a gente faça com que esses grupos sociais consigam conviver de uma maneira harmônica, né? Porque senão a gente ia acabar entrando em choques culturais a todo momento. Então, basicamente, é pensar isso. A moral, ela vai estar um pouco ligada mais à nossa vida privada ou ao nosso núcleo social ali, né? E a ética, ela vai estar sendo pensada de uma maneira um pouco mais ampla, né? E vai servir justamente para os códigos penais, para os códigos profissionais, para as leis, né? Nossa Constituição e tudo mais é baseado nesse exercício, né? De pensar o que nos une e o que nos faz ser possível conviver em sociedade. E você falou da questão mais ampla, mas essa discussão, ela começa desde do pequeno, né? Aqui eu jogo, se todo mundo joga um papel no chão, eu vou jogar também. Então, desde esse pequeno, que às vezes para muitas pessoas parece não ser nada, ou parece não influenciar em nada, mas a partir dali já é um pequeno assim, universo do que vai ser discutido lá na frente, como você falou, de maneira mais ampla. Exato. A gente pode pensar que o indivíduo, ele está a todo momento se pensando na sua esfera privada, mas também em certas circunstâncias de uma maneira agindo em espaço público, né? Acho que pensando na nossa região, aqui no Vale do Paraíba, né, a nossa urbanização aconteceu não faz muito tempo,
né? Então ainda a gente tem uma habitação de várias regiões, por exemplo, de São José dos Campos, né, Zona Oeste, muito recente, né? E a gente tinha a existência de muitos terrenos baldios. O que né, vamos dizer que era um costume você ter um entulhozinho que você, vou colocar aqui nesse terreno baldio porque ele vai ficar ali. Hoje em dia, com essa expansão, né, principalmente da Zona Oeste de São José e tudo mais, isso tem criado mais problemas. Então, esse costume que era, não tem problema jogar o entulho ali no terreno baldio, isso já começa a criar, porque não é ético. Vamos dizer que esse costume que, na nossa moral, autorizava esse tipo de desvio acontecer e não causava um grande problema, quando a gente está numa cidade como São José que está se expandindo e tudo mais, essas regras éticas passam a ter um peso muito maior para lidar com essa diversidade de grupos que, às vezes, né, São José que é formado por diferentes migrações, né, e até estrangeiros e tudo mais morando na cidade, a gente tem que ter essa diretriz ética, né? Bom, tá muito bom o papo, né? Como a gente tá vendo aqui, estamos tendo, né, esse papo, a gente fala de moral, né? Quando a gente fala de moral e ética, não é só sobre o certo e o errado, como o Felipe tá falando aqui com a gente, né? Tem muita coisa em jogo, né, Bruno? E será que na rua as pessoas sabem o que é moral e ética? Como é que elas aplicam esses conceitos no dia a dia? Para entender um pouquinho o que a galera pensa sobre isso, a Luísa chega, a nossa repórter, Luísa Minas, chega com o Tá na Rua. Vamos ver. Augusto Branco já dizia: a moral e a ética são duas invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico que você ocupa. Mas será que isso acontece assim, na prática, no dia a dia ali? É isso que a gente vai saber no Tá na Rua de hoje, pessoal. Vem comigo conferir. Gente, tô aqui com o Lucas. Então, Lucas, pra começar, me conta, você sabe a diferença de moral e ética? Como que é isso na sua vida? Bom, acredito que a moral é as coisas que a gente vai seguir, assim, no dia a dia, assim, com tratar com os outros e também em relação a nós mesmos. E a ética também, ainda bem, acho que eu não vou saber responder essa daí. Moral e ética vai ser muito contextualizado, tá ligado? E assim, no dia a dia, as situações do dia a dia, você acha que você segue mais o seu coração, o que é melhor pra você? Ou você fica pensando o que é melhor, o que as pessoas querem que seja melhor? Olha, eu acredito que eu faço o que eu acredito ser certo e também sigo de acordo com o que o meu coração manda, mas sempre prezando também pelo que a cabeça está pensando, porque a gente tem que levar em conta a razão e a emoção também em tudo que a gente faz. Mas de acordo com o tema que você está falando sobre moral e ética, eu acredito que a gente tem que sempre levar isso para o dia a dia, nas relações de trabalho, nas relações com a família e também nas relações com os outros lá na rua e também, às vezes, vendo alguém tirar vantagem de outra pessoa e a gente poder dar um toque, avisar alguma coisa. Dona Laís, me conta, pra você, o que é moral e ética e o que isso relaciona no nosso dia a dia? Tem a ver com os valores, com as coisas que a gente acredita, como sendo boas ou mais importantes ou não. E o que a senhora deixa assim de conselho pro pessoal? Porque tem muito jovem que acompanha, que acaba acontecendo. O que você deixa de conselho? Sua cabeça é seu guia. Sua cabeça é seu guia. Saber o que vou fazer, o que é bom para si, o que é errado e o que é certo. Pessoal, tô aqui com a Thaís, que já me contou que é advogada, então sempre gosta das coisas bem certinha. Seu conceito de ética e moral, então, deve ser afiado. Sim, bastante, Luísa. Para mim é uma coisa que é imprescindível, não só para o meu exercício profissional, mas para mim como pessoa, como cidadã, cumprir aquilo que é determinado legalmente, fazer as coisas certas e, acima de qualquer coisa, respeitar os outros como eu gostaria que me respeitassem. E me conta, você prefere seguir o seu próprio instinto em algumas situações ou seguir as regras da sociedade, das pessoas? E até que ponto ali, né, você como advogada vai saber explicar melhor, acaba interferindo também na sociedade? Eu acho que as pessoas elas têm que se lembrar sempre que existem leis que regem o normativo do nosso dia a dia, como a gente deve se portar em relações que eventualmente aconteçam e que nos desagradem, por exemplo, uma batida de carro, um acidente, eventualmente alguém fala alguma coisa para você na rua que você não gosta. E quando há respeito, eu acho que as leis estão inseridas ali naturalmente nisso, né? A sua ética, a sua moral, a forma como você conduz a sua vida. Luiz, me conta o que para você é moral e ética ou a diferença entre elas?
As pessoas acham que não há diferença, mas existe diferença sim, porque algumas coisas que você, a criação sua é uma coisa que você leva para a vida. Por exemplo, agora a ética é o que você faz independente de alguém estar perto ou não. É uma coisa que você sabe, se está certo ou errado você vai fazer independente do que a pessoa pode achar. E você, já passou por alguma situação que em algum momento você precisou passar por cima do que você acredita, da sua ética, da sua moral? Como que é isso para você? Não, isso é inegociável. Passar por cima da ética e da moral, não, isso é negociável. E assim, em uma situação, você prefere seguir o seu próprio coração ou seguir as regras da sociedade, as éticas que estão por aí, ou seguir sua própria opinião mesmo, fazer o que você acha que tem que ser feito? A gente tem que ter opinião própria, mas numa sociedade você tem que seguir algumas regras, sim, com certeza. Existe regra que não pode ser descumprida, para que continue sendo uma sociedade justa. Bom, galera, como a gente viu, cada pessoa tem uma opinião diferente sobre isso, né? Afinal de contas, ética e moral é uma coisa muito particular, né? Mas agora eu pergunto pra vocês aí, Fernanda e Bruno, pra vocês, o que é ética e o que é moral? E também quero saber se em algum momento vocês acabaram passando ali por cima da sua moral em algum momento, porque, né, todo mundo é ser humano, todo mundo é. Mas é isso, pessoal. Beijão, até semana que vem. Olha, eu vou usar palavras de Mário Sérgio Cortella, e o Felipe também trouxe aqui toda a explicação, mas resumindo, ética é tudo aquilo que você faz quando os outros estão vendo. Moral é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É um pouco nesse sentido, né? O que você acha? O que você achou da explicação do Felipe? É um pouco nesse sentido também, Bruno? Eu gostei. Para você, o que é? Eu acho que, como o Felipe falou, a questão dos costumes, né? Aí entra a moral, enfim, e aí tem a questão do todo também, né? Porque cada um tem o seu costume, e só que um não pode interferir no do outro, né? Tem isso também. Então, para a gente ter uma harmonia, tem que ter uma regra, né? Para que todos consigam combinar, né? Cada um com seus costumes. Eu acho que é mais ou menos nisso, né? Exato. O Felipe está aqui com a gente para comentar um pouquinho mais sobre o que a gente assistiu. As pessoas até que estão, né, entendendo, né, sabe a diferença, né, naturalmente, né, veio as respostas até sobre isso. Eu queria trazer algumas pessoas falar das relações no trabalho, na família, né, na política também. Depende mais da moral social ou da ética individual? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, puxando também um pouco das respostas, né, das pessoas. É bastante interessante, né, de pensar em como que isso se expressa em âmbitos, né, por exemplo, da política, né. O Brasil, ele tem uma tradição histórica, né, no colonialismo, né, e tudo mais, que alguns estudiosos vão mostrar para a gente, em que a gente tinha muito essa lógica um pouco monárquica, em que, na verdade, tudo era definido por um rei, por uma realeza, né? Então, de uma certa maneira, a nobreza, ela não precisava se preocupar nessa divisão entre o que é privado e o que é público, né? De uma certa maneira, isso foi fazendo com que a gente fosse influenciado por essa maneira, né? Uhum. Quem detinha esse poder tinha que ser, de uma certa maneira, acessado pelos cidadãos para que conseguissem, para que fosse possível, às vezes, você ter algum direito garantido ou algum tipo de favor, né, pelo o governo, né? A gente tem, por exemplo, o fenômeno do coronelismo, em que você tinha pessoas que eram donas de engenhos, por exemplo, né? Então influenciavam a organização da Casa Grande, da senzala, da economia, né, porque daí era da onde os produtos seriam comercializados e tudo mais, por conta da lavoura, a influência da política local e a influência na religião, né? Então, de uma certa maneira, acaba fazendo com que essa distinção entre o que é público e o que é privado influencie um pouco nesse nosso jeito de lidar com a coisa, Sim. né? Com a Constituição, né, de 88, a gente deixou tudo muito bem alimentado, né? Essa tradição republicana no Brasil foi se consolidando com o tempo, né? E isso eu acho que é interessante para a gente pensar daí a nossa postura com relação ao espaço público. É isso, Felipe. Ó, a gente vai trazer mais exemplos no próximo bloco, né? A gente vai continuar ainda com o Felipe aqui, né, Bruno? Pois é, já a gente volta com mais esse bate-papo sobre moral, ética, enfim, já a gente volta.
Já de volta com o Tá Ligado na Cidade e hoje estamos falando sobre moral e ética. E para a gente ter esse papo aqui no programa, estamos recebendo o antropólogo Felipe Gabriel. Felipe, a gente estava falando falou um pouquinho sobre moral e ética, até com um vídeo do pessoal na rua, né, para saber o que eles acham, né, que é moral e ética. E tem o famoso jeitinho brasileiro, né, que para os mais velhos também é conhecido como a lei de Gerson, que gosta de levar vantagem em tudo. O que também esse jeitinho brasileiro que parece que está enraizado, né, é uma coisa que não tem como o brasileiro ser diferente. Tem como ser, não tem como ser, como isso também fere a moral e a ética. Legal, essa é uma questão interessante, né? Porque o Roberto da Mata, que é o grande antropólogo que fala sobre o jeitinho brasileiro, faz realmente esse estudo de como que na nossa história, né, enquanto país, a gente confunde as relações pessoais com as relações que são mais formais, né, dentro da regra e tudo mais. Então, de fato, é um pouco herança da formação histórica do Brasil, em função do Estado não ser tão organizado na sua burocracia, de certas pessoas no passado conseguirem algum tipo de favorecimento ou de garantia mínima de direitos por meio de relações de amizade, de parentesco, né, com pessoas que eram ou que faziam parte desse governo ou dessa burocracia estatal. E é interessante essa palavra jeitinho, né? Porque ela dá a ideia de que é algo menor, né? Se eu falo assim, bom... É fofo, né? É fofo, não é uma coisa que não é tão perigosa, né? Quando a gente fala, por exemplo, corrupção, né? Quando a gente está falando justamente em jeitinho, parece que é uma corrupção menorzinha, né? Não tem problema, é só... né, um desviozinho. Por exemplo, eu vou parar ali rapidinho com o meu carro em cima da calçada, que não pode, né? Exato. É até dar multa grave, mas que é rapidinho, né? Não vai dar nada. É um pouco essa lógica de que um pouquinho ali não tem problema, né? Não seria um crime, né? A ética também é uma pauta quente para a tecnologia, né? Eu acho que a gente está muito nesse meio da inteligência artificial, né? A cada vez mais, né, passar dos anos, isso vai estar pertinente, né, principalmente aí nas mãos das big techs, né, vamos dizer assim. Queria que você comentasse sobre isso, né, desse cuidado, né, entre a ética e a moral em relação à tecnologia, Felipe. Perfeito. Eu acho que quando a gente está pensando em tecnologia, a gente pode pensar em dois casos interessantes. O primeiro, que talvez seja mais uma coisa mais dos anos 90 e tudo mais, e que ainda persiste, que é a pirataria, né. No Brasil, a gente teve aquele boom dos CDs piratas, né? A gente ia no Mercadão, tinha CDs piratas, DVDs piratas, né? E isso era um pouco um costume, né, aceito pela sociedade. Uhum. Então, vamos dizer que nessa moral entre nosso grupo social, era aceito você comprar um CD pirata, né? Mas a gente também a gente se cansou de ver as propagandas na televisão ou no cinema, quando a gente vê aquelas propagandas falando assim, não financie, porque é um tipo de crime organizado, né? E era até aceito e justificado, né? Porque o preço é muito alto do original, então vai do pirata mesmo que está subscrito, tipo, tá valendo. Exato. É justificado. A internet, de uma certa maneira, ela surge um pouco quase que uma crítica, assim, não, a gente tem que quebrar essas, como se fossem patentes, né, e tudo mais. Mas dentro da ética, dentro do parâmetro ético, é uma coisa errada. Agora, pensando mais recentemente com a inteligência artificial, com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, eu fico muito preocupado com relação à nossa proteção dos nossos dados pessoais, né? Exato. Também. A gente tem, por um lado, uma exposição cada vez maior do nosso cotidiano. A gente parece que quando a gente se liga, a gente está fazendo um monte de postagem nas redes sociais, né, postando foto dos outros e tal. E eu acho que a gente está começando um processo de entender a gravidade e a responsabilidade que a gente tem com relação à imagem das pessoas, né? A gente tem acompanhado, né, diversas discussões recentes sobre exposição de menores de idade, né? Mas, ou de crianças, de bebês, né? Então, isso é importante, porque não é moral a gente tem que ter um compromisso, uma responsabilidade muito grande com a imagem nossa e a imagem do outro também. Até puxando sobre esse assunto das situações, né, que a gente teve ao longo do ano, mas também é muito pertinente, né, isso é muito tradicional nosso brasileiro, também assistir às novelas.
E esses personagens, né, carismáticos. Recentemente, né, teve um dado, né, uma entrevista da Thaís Araújo, comentou sobre o fascínio em transformar a Odete Roitman em fada sensata. Isso mostra como relativizamos atitudes antiéticas. E tem isso, né? Se apaixonar ali pela... Nossa, Pelo Odete, vilão, né? se apaixonar pelo vilão. Exatamente, a paixão pelo vilanismo, né? Sim, porque eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia de sucesso pessoal, né? O sucesso é a todo custo, né? Justamente a novela vale tudo, né? Não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, né? Se a gente está afirmando que vale tudo, a gente aceita qualquer, né? Os meios justificam os fins. Desculpa, os fins justificam os meios. A gente pode fazer qualquer coisa para atingir o nosso sucesso. Mas a gente poderia pensar no título da novela como uma interrogação. Vale tudo mesmo, né? Pelo sucesso? Né? Qual que é o preço a ser pago para o sucesso? A nossa dignidade, as nossas relações pessoais, a nossa ética, né? A nossa transparência, a nossa verdade. Né? Será que tudo isso é uma coisa que pode ser trocada simplesmente por um sucesso que pode ser totalmente artificial, totalmente injusto, né? Em várias circunstâncias? Mas uma questão que o nosso produtor mandou aqui, ó, quente. O que explica as pessoas ignorarem, então, essas leis, Felipe, né, do senso comum em benefício próprio? O que explica? Por que as pessoas ignoram? Elas sabem que não pode. E por que elas ignoram? É um pouco difícil explicar isso de uma maneira geral, né? A gente poderia pensar que, em muitos casos, o desvio de caráter existe de verdade, né? E é para isso que as leis existem, né? Para tentar dominar esses desvios de caráter. É importante também, às vezes, a gente entender os contextos, né? E aí é importante a justiça aí, né? As partes fazer a defesa e tudo mais, né? Ter um julgamento justo ali, para a gente entender um contexto do que às vezes fez uma pessoa ter algum tipo de atitude, né? Para que às vezes uma pena seja uma pena justa, né? Mas eu acho que é isso. O ser humano, infelizmente, o Thomas Hobbes falava que a gente naturalmente nasce individualista, né? Então, se o Estado não existe, a gente ia entrar numa guerra de todos contra todos. Nossa. O ser humano é lobo do ser humano, né? Então, por isso que a gente precisa da ética, né? Para ajeitar, né, a convivência entre as diferentes moralidades. E você trabalha dando aula para adolescentes, né? Como também preparar essas futuras gerações para o que é certo, o que é errado, enfim, trabalhar essa moral e ética com essa molecadinha que está crescendo e já com a questão de internet, né, tudo que envolve, e a velocidade de informação que envolve hoje também. É um desafio cotidiano. Toda vez que entra numa sala de aula é um desafio gigantesco e tal, que eu tenho muito prazer em fazer, em encarar, porque a gente está ali com dezenas, né, de futuros cidadãos, já são cidadãos, né? Já. Mas futuros adultos que vão, às vezes, estar em posições de tomada de decisão, né, vão ser articuladores, vão ser influenciadores, né? De uma maneira geral, não só digitais, né? Então, é muito importante estar com um direcionamento ético constante, né? Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Tá Ligado da Cidade. Papo riquíssimo, né, Bruno? Pois é, foi muito bacana, né? A gente agradece você, Felipe, mais uma vez, ter esse papo aí sobre ética e a moral, né? A gente aprendeu um pouquinho, exatamente, tentar descomplicar um pouquinho. Muito obrigada, viu? De verdade. Ó, gente, papo acabou aqui, mas a gente vai pro intervalo rapidinho, viu? Rapidinho mesmo, certo? Na volta tem o quadro Atividade Legislativa, e a gente vai conhecer um pouquinho mais das ações voltadas aqui do Legislativo para esse tema. Não saia daí. Tá Ligado na Cidade, tá de volta e chegou a hora da gente falar sobre os trabalhos, né, daqui da Câmara Municipal de São José dos Campos. Pois é, a gente vai falar um pouquinho de ética e de moral também no Atividade Legislativa. Então bora chamar nosso colunista Lucas Guerra. Seja bem-vindo. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, e você? Fala, Bruno. Ele que está de verde bandeira hoje. Um prazer inenarrável. Homenagem ao esporte, muito bom. Diga, Guerra, o que você trouxe pra gente
de leis. Olha, lei o que não falta, né? Sobre esse assunto de ética, mas moral. eu trouxe, na verdade, o conte-nos. trabalho aqui da Câmara, né? Que às Ótimo. vezes as pessoas se perguntam, onde que entra a ética na Câmara de São José, né? Em várias questões. Para a gente pensar, obviamente, o trabalho de um vereador precisa ser ético, né? Quando a gente pensa que o vereador é o espelho também da sociedade, muitas pessoas olham para as atitudes dos vereadores, então, assim, eles como formadores também de opinião, representando o poder público tão importante que é a Câmara, que fala de leis da cidade, abre debates públicos para ver todo mundo. Se um vereador também não age de maneira ética, qual é o exemplo dele para a população, né? E aqui na Câmara, dentre as comissões temáticas que a gente tem, são comissões permanentes, são 8 no total, uma é a comissão de ética. Então, nessa comissão, o papel dela é justamente avaliar se o comportamento dos vereadores está de acordo com a ética e a moral, né, que compete ao Poder Legislativo. A gente tem uma palavrinha decoro, né? Não sei se vocês já ouviram quando a gente fala decoro parlamentar, que é justamente a maneira que o vereador se porta durante a sessão quando ele indiretamente está representando a Câmara. Porque a gente fala, um vereador não é vereador, né? Ele está vereador. E como ele está vereador, ele precisa agir de forma ética para representar a Câmara. E essa comissão vai avaliar tudo isso, ou seja, se um vereador agiu de uma maneira afrontosa, mal educada, incompatível com o papel dele de vereador, a comissão de ética pode apurar, abrir um inquérito, uma reunião e pode até mesmo acatar em afastamentos ou até mesmo perda de mandato para o vereador. Então ela apura não só o comportamento desse vereador, mas também denúncias, ou seja, a população às vezes pode denunciar se aquele vereador está agindo de maneira antiética, fez alguma coisa que não compete ao cargo e traz para a Câmara avaliar, e a Comissão de Ética tem essa função aí de estabelecer, né, os critérios e fiscalizar a moral, os bons costumes aqui na Câmara de São José. E nesse sentido eu trago um outro olhar, né? O brasileiro gosta muito daquela palavra jeitinho brasileiro, não sei se vocês falaram no programa. A gente comentou bastante, bastante né? Quando a gente pensa no trabalho dos vereadores, sempre vem aquela questão, tem um jeitinho ali para o vereador fazer alguma coisa? Não, gente. Quando a gente pensa no trabalho aqui da Câmara, tudo é feito conforme a lei. Então não tem brecha, né? Se quiser mudar algum processo de votação, esse processo de votação tem que ser feito conforme a lei. A Câmara tem atas que registram tudo o que acontece durante a sessão. Então a população tem acesso a essa ata. Isso é um processo de transparência, faz parte da ética e da moral também. Então tudo que um vereador faz tem que estar conforme o que a lei determina, não só no processo de votação, mas na colocação de um projeto de lei. E se tiver irregular, o vereador pode ser penalizado. Né? Então tem todo esse processo, não há jeitinho aqui na Câmara também, quando a gente fala de atribuições oficiais dos vereadores aqui no Legislativo. E eu termino convidando a população também, já que eu falei de transparência das atas, para acompanhar, né? A Câmara de São José, o nosso site tem o portal da transparência, lá está aberto para a população tudo o que acontece aqui na Câmara, de presença de vereadores em plenário, quais os projetos que os vereadores estão realizando aqui na Câmara, as licitações, ou seja, tudo que envolve até a saúde financeira da Câmara pode ser visto pela população, e esse também é um trabalho de moral e ética que a Câmara cumpre aqui na nossa cidade. Foi um prazer inenarrável, então, te receber aqui, sempre é, viu, Guerra? Muito obrigado, gente. Estarei de volta, sempre que vocês me convidarem. Então tá bom, gente, é um prazer também inenarrável estar sempre com vocês, né, a companhia de vocês aqui no programa, certo? Certo, e até semana que vem a gente volta com mais Tá Ligado na Cidade. Até mais. Tchau.